T-34. Quando a Alemanha iniciou a Operação Barbarossa, seu exército não esperava um adversário como aquele. Sobre os novos tanques soviéticos, a inteligência sabia, mas não avaliou corretamente nem a blindagem nem a quantidade. Instruções de combate contra o 34 não existiam. Nas primeiras semanas de guerra, as guarnições anticarro alemãs descobriram que seu canhão padrão de 37 mm não perfurava a blindagem frontal inclinada do 34. Os projéteis simplesmente ricocheteavam. Atingi-lo de frente com segurança só conseguia o canhão antiaéreo ACT-ACT, posicionado na horizontal. O comando não reagiu de imediato. No dia 18 de novembro de 1941, chegou à frente, perto de Moscou, uma comissão especial para estudar as máquinas soviéticas capturadas. A conclusão foi inequívoca. O 34 supera todos os tanques médios alemães no conjunto das características. Alguns generais propunham iniciar a produção de sua cópia na indústria alemã. Da cópia direta desistiram. Os componentes-chave, antes de tudo o motor diesel de alumínio, a indústria alemã não conseguia reproduzir nas quantidades necessárias e o domínio da tecnologia levaria tempo demais. Em vez de copiar, tomou-se outra decisão. Os 34 capturados eram repintados de cinza, recebiam a Balkenkreuz e eram enviados ao combate. A designação oficial, Panzerkampfwagen 747R. Já em 1941, várias divisões blindadas da Wehrmacht receberam os 34 capturados. Mas a escala de emprego cresceu bruscamente em março de 1943. Após a tomada de Kharkov, a divisão SS das Reich apoderou-se de cerca de 50 34, que esperavam reparo na fábrica de tratores de Kharkov. A fábrica passou ao controle das SS. 25 máquinas foram recuperadas e reunidas num subdestacamento à parte, inteiramente composto de tanques soviéticos capturados. Em Kursk, no verão de 1943, uma dessas máquinas foi comandada por Emil Seibold. Ao longo da guerra, ele acumularia 69 máquinas destruídas. Parte delas registrou exatamente aqui, num 34 capturado, atirando contra tanques soviéticos na frente soviética. PPSH-41. O PPSH-41 foi adotado em serviço no Exército Vermelho em dezembro de 1940. O projetista Georg Spagin o criou ao longo de alguns meses. Metal estampado, um mínimo de peças, carregador de tambor para 71 cartuchos. Cadência de tiro, 900 disparos por minuto. A alemã MP-40 dava quase a metade. No combate a curta distância, na trincheira, na floresta, nas ruínas de uma cidade, essa era uma vantagem decisiva. A Wehrmacht adotou oficialmente em serviço o PPSH, capturado sob duas designações. A versão não modificada, no calibre original, recebeu o índice MP717R. A letra R significava russo. A versão adaptada ao cartucho alemão de 9 mm Parabellum, MP41R. A adaptação incluía a troca do cano e a montagem de um adaptador para o carregador padrão da MP40. As instruções de operação alemãs do PPSH capturado eram impressas e distribuídas pelas unidades. Em outubro de 1942, o comandante da divisão SS Viking, o Gruppenführer Felix Steiner, dirigiu-se oficialmente à direção com a proposta de iniciar a produção de um equivalente próprio do PPSH, tão alto ele valorizava a arma soviética. Em alguns setores da frente oriental, o PPSH tornou-se uma das pistolas metralhadoras capturadas mais difundidas na infantaria alemã. Dos dois lados de uma mesma trincheira ressoava o mesmo som característico. Ao longo dos anos de guerra, a União Soviética produziu cerca de 6 milhões de PPSH. Parte deles atravessou a guerra duas vezes, primeiro em mãos soviéticas, depois em mãos alemãs.
Flak 88. O canhão antiaéreo alemão de 88 mm Flak, um dos canhões mais universais da Segunda Guerra Mundial. Desenvolvido como canhão antiaéreo, mas os comandantes alemães logo descobriram. Posicionado na horizontal, perfura a blindagem de praticamente qualquer tanque daquela época a uma distância de 1.800 metros. Os aliados o temiam ainda antes de surgir o Tigre. No norte da África, na França, na Holanda, os 88 abandonados permaneciam nas posições após a retirada das tropas alemãs, muitas vezes em condições de funcionamento, com reserva de munição. Os aliados imediatamente viravam os canhões capturados. No sul da Holanda, uma bateria capturada de 388 conduzia fogo ininterrupto contra as posições alemãs. Em 1945, sobre o Reno, as guarnições americanas usavam os canhões capturados para bombardear a margem alemã. O problema era um só: a reserva alemã de munição, mais cedo ou mais tarde, se esgotava. Em agosto de 1944, na Wehrmacht e na Luftwaffe, contavam-se 10.704 canhões das séries Flak 18, Flak 36 e Flak 37. Cada canhão capturado imediatamente mudava a direção do cano. Os alemães criaram um canhão tão eficaz que o inimigo preferia capturá-lo e não destruí-lo. O melhor elogio para os projetistas e a pior notícia para aqueles que abandonavam esses canhões em condições de funcionamento durante a retirada. Su-76U. Após a derrota do agrupamento alemão em Stalingrado, em fevereiro de 1943, o exército soviético capturou mais de 300 Panzer III e canhões de assalto Sturmgeschütz III. Ao mesmo tempo, verificou-se que o Su-76 de série, o novo canhão autopropulsado soviético, sofria falhas em massa por causa de um defeito de construção da transmissão. A produção teve que ser interrompida. A solução apareceu rápido. O motor alemão Maybach e o chassi do Panzer III permaneciam intactos. A torre era desmontada. Em seu lugar, era montada uma superestrutura soviética fechada com um canhão de 76 mm. Em março de 1943, a máquina foi adotada em serviço. A designação Su-76U, a letra I, significava estrangeira. A partir de maio de 1943, os Su-76U chegaram à Frente Oriental. Ali combateram contra os Panzer III originais. O casco e o motor Maybach de ambas as máquinas vinham de uma mesma fábrica alemã, diferia apenas a tripulação. Os alemães, por sua vez, capturaram ao menos um Su-76U e o incorporaram às suas unidades perto de Kryvyi Rog no inverno daquele mesmo ano. No início de 1944, os Su-76U foram retirados da linha de frente. O chassi alemão se desgastou. Peças de reposição não havia em lugar nenhum, exceto nos depósitos militares alemães. A máquina, montada a partir dos fragmentos de um exército, serviu a outro, exatamente até o momento em que acabaram as peças. Browning. A Browning High Power foi desenvolvida pelo projetista John Moses Browning e aperfeiçoada após sua morte pelo engenheiro belga Dieudonné Saïve, na fábrica Fabrique Nationale em Herstal, na Bélgica. Até maio de 1940, foram produzidas cerca de 70 mil pistolas. A arma foi adotada em serviço pelos exércitos belga, lituano e de vários outros países. No dia 28 de maio de 1940, a Alemanha concluiu a ocupação da Bélgica, no 18º dia de combates. A fábrica Fabrique Nationale foi capturada praticamente sem danos. A administração de armamentos alemã entregou a fábrica ao controle do conglomerado Deutsche Waffen und Munitionsfabriken e continuou a produção. A pistola recebeu a designação alemã Pistole 640B. O B significava belga. Até 1944, a fábrica produziu para as forças alemãs mais de 300 mil exemplares de diferentes modelos Browning. A maioria ia para as tropas SS e para os paraquedistas.
Paralelamente, ainda antes da ocupação, os engenheiros belgas conseguiram levar a documentação de construção para a Grã-Bretanha. A empresa canadense John Inglis & Company iniciou a produção da mesma pistola para os exércitos aliados. Conclusão: o soldado britânico na frente ocidental e o SS alemão nessa mesma frente carregavam uma única e mesma pistola. Só que a alemã saiu da linha de montagem em Herstal e a aliada foi montada no Canadá segundo os mesmos desenhos. ZB-26A, metralhadora leve tchecoslovaca ZB-26, foi criada em 1926 pelo projetista Václav Holek na fábrica Zbrojovka Brno. Sistema a gás, cano de troca rápida, confiabilidade em quaisquer condições. A arma era exportada para 24 países. Em meados dos anos 30, a Grã-Bretanha adquiriu a licença e em 1937 saiu da linha de montagem em Enfield a primeira Bren. O novo nome formou-se das primeiras letras das cidades de Brno e Enfield. Em março de 1939, a Alemanha ocupou a Tchecoslováquia. A fábrica Zbrojovka Brno passou à administração alemã e recebeu o nome de Waffenwerk Brunn. A metralhadora ZB-26 foi adotada na Wehrmacht sob a designação MG-26T e sua versão aprimorada ZB-30 sob a designação MG-30T. A letra T significava tcheco, do alemão Tschechisch. A fábrica continuou a produção. 10.430 exemplares foram produzidos para as tropas SS até 1941. A partir de 1941, na frente ocidental, os infantes britânicos com a Bren e os alemães com a MG-26T conduziam fogo de metralhadoras de uma mesma raiz, a construção tcheca de Brno, espalhada por 2 exércitos inimigos. Sten, a britânica. Sten foi criada em 1941, ao longo de 36 dias. Preço: cerca de 2 libras esterlinas. Metal estampado, um mínimo de peças. A principal particularidade da construção: a arma foi propositalmente criada para o cartucho alemão de 9 mm Parabellum, para que os soldados britânicos pudessem usar a munição alemã capturada. Os alemães, por sua vez, capturavam as Sten e as empregavam sob a designação MP-749E. Ao longo dos anos de guerra, foram produzidas mais de 4 milhões de Sten. No fim de 1944, a produção alemã de pistolas metralhadoras se desintegrava. As fábricas, entre elas a Erma, em Erfurt, um dos principais produtores da MP-40, eram destruídas pelos bombardeios aliados. Faltavam matéria-prima e máquinas-ferramenta. Era necessária uma arma que pudesse ser montada em qualquer lugar, quase do nada. A fábrica encontrou a saída: copiar a Sten. A única mudança na construção: o carregador foi colocado por baixo e não pela lateral, para que o hábito dos soldados com a MP-40 não atrapalhasse no tiro. A nova arma recebeu a designação MP-3008 e o nome não oficial de Volksmaschinenpistole, pistola metralhadora popular. A produção foi descentralizada ao limite. A documentação foi enviada a pequenas fábricas, oficinas de bicicletas, serralherias por toda a Alemanha. Cada empresa montava como sabia. Alguns milhares de exemplares chegaram aos subdestacamentos do Volkssturm e foram usados nos combates contra os aliados, incluindo as unidades britânicas. Da MP-3008, conseguiram montar apenas alguns milhares de unidades, artesanalmente, por pequenas oficinas, no próprio ocaso do Reich. Foi assim que a Alemanha terminou a guerra, copiando a arma britânica para atirar com ela nos britânicos. Boeing B-17. No dia 20 de fevereiro de 1944, foi oficialmente formado na composição da Luftwaffe o Esquadrão de Bombardeio Secreto 200, um subdestacamento para a execução de operações especiais. Entre suas tarefas estavam o lançamento de agentes na retaguarda do adversário, o reconhecimento de longo alcance e a exploração de aviões capturados. O primeiro Boeing B-17F capturado fez um pouso forçado no dia 12 de dezembro de 1942, em território ocupado.
Os técnicos alemães recuperaram a máquina. Na documentação alemã, ela figurava, como disfarce, sob o nome Dornier Do 200, para não chamar a atenção na interceptação de comunicações interceptadas. No total, ao longo da guerra, os alemães capturaram cerca de 40 B-17. Cerca de 10 foram novamente levantados aos ares. Alguns deles entraram na composição de combate do esquadrão. Os B-17 capturados documentados do esquadrão eram usados para o lançamento de agentes e para o abastecimento sobre o território ocupado pelo adversário, e portavam, ao fazê-lo, as insígnias alemãs. Existe também outra versão, documentalmente não confirmada, mas consolidada, de que supostamente B-17 isolados, conservando as insígnias americanas, se uniam às formações da 8ª Força Aérea e transmitiam ao comando dados sobre o curso, a altura e a composição das colunas americanas. Provas diretas disso não se preservaram. A maior parte dos documentos do esquadrão foi destruída no fim da guerra. F-22. O canhão divisionário soviético de 76 mm F-22, do modelo de 1936, foi criado como canhão de campanha de apoio à infantaria. No início da Operação Barbarossa, as unidades soviéticas abandonavam esses canhões na retirada. Os engenheiros alemães, ao estudar os exemplares capturados, descobriram, após um aprimoramento, o F-22, em termos de perfuração de blindagem, superava todos os canhões anticarro alemães daquela época. A câmara da culatra foi alargada para um cartucho mais potente. Foi alterado o sistema de recuo, foram deslocados os órgãos de controle. O canhão recebeu a designação 7,62 cm PAK-36R. O R significava russo. 560 canos modificados foram montados em chassis de tanques leves. Foi assim que surgiram os caça-tanques Marder II e Marder III. A partir da primavera de 1942, os Marder, com os canhões soviéticos, combatiam na frente oriental. O canhão soviético, retirado das posições soviéticas, atirava contra os tanques soviéticos, de um chassi alemão, sob a bandeira alemã. Do outro lado da frente, os F-22 originais continuavam a atirar das posições soviéticas. Um único e mesmo canhão, a alguns quilômetros de distância um do outro, de lados diferentes. PM-38, o morteiro regimental soviético de 120 mm PM-38, do modelo de 1938, foi criado para o apoio à infantaria. Alcance: 5.700 metros. Massa do projétil: quase 16 kg. A mobilidade era garantida por uma carreta de rodas. Uma guarnição de 6 homens levava o canhão da posição de marcha para a de combate ao longo de alguns minutos. No exército alemão, nada comparável existia. No decorrer da Operação Barbarossa, as tropas alemãs capturaram os morteiros soviéticos em grandes quantidades. Na documentação alemã, eles figuravam como 12 cm Granatwerfer 378R e imediatamente iam ao combate contra as posições soviéticas. O comando alemão chegou à conclusão: a arma supera de tal forma tudo o que está disponível que é preciso não apenas usá-la, mas reproduzi-la. Em 1942, a indústria alemã recebeu a tarefa de criar uma cópia exata do canhão soviético. O 12 cm Granatwerfer 42 foi adotado em serviço em 1943. Até o fim da guerra, foram produzidos 8.461 exemplares. O canhão alemão podia usar os projéteis soviéticos, e vice-versa. Na frente oriental, o original soviético e a cópia alemã conduziam fogo um contra o outro. Os soldados alemães da linha de frente receberam uma arma que seu adversário havia desenvolvido, testado e colocado em produção em série alguns anos antes. Os projetistas soviéticos acertaram o alvo com tanta precisão que o adversário não mudou nada, simplesmente repetiu o trabalho deles um para um.